Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Olá, amigos e amigas do Sobre Direito! Vamos dar início ao nosso encontro especial aqui na nossa turma, em que vamos estudar temas bem importantes da nossa disciplina, o processo penal. Bom, antes de falar dos temas, eu queria aqui me apresentar a todos. Meu nome é Leonardo Barreto, eu atuo como promotor de justiça do MPMG e leciono a nossa disciplina Processo Penal. Estaremos juntos neste encontro discutindo 3 temas que são bem marcantes, que são bem relevantes para o estudo do processo penal e que, portanto, tem ótimas chances de serem cobrados em seu concurso. Vamos ver daqui a pouco quais são esses temas que eu escolhi conforme sempre o perfil do concurso, também conforme a relevância, a atualidade dos temas. E aí, então, vamos ver temas atuais, palpitantes, polêmicos e que têm uma repercussão prática imensa. Eu tive o cuidado também de escolher temas que, de algum modo, estão ligados ao pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Uma lei que já tem um certo tempo, mas que ainda é bem atual, suscita muitas discussões e é uma lei que, em termos de jurisprudência, vem sendo sempre debatida. Eu não tenho dúvida nenhuma que em sua prova, em seu concurso, esta lei será cobrada. E aí, não só a redação seca da lei, como também entendimentos de doutrina, de tribunais, a respeito da aplicação da lei. Então, é nesse cenário aqui que escolhemos os temas que vamos discutir nessa nossa aula. Bom, o primeiro tema que eu escolhi, e aliás, preparamos um brevíssimo resumo aqui da aula que o curso vai encaminhar a vocês por meio de slides, tá? Vocês vão ver os tópicos que estão sendo abordados aqui em aula. O primeiro tema que eu destaquei é o do juiz das garantias. Um tema que veio com o pacote anticrime, é novidade do pacote. Já vou adiantar aqui uma informação que vocês sabem bem, certamente. O regramento legal do juiz das garantias, atualmente, está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. E foi uma suspensão sine die ad referendo do plenário do STF. Então, isso significa falar... Isso significa falar que, na prática, todo regramento legal não vale, não se aplica. Mas isso significa que o tema não possa cair em sua prova de forma alguma. Está no código, é lei, pode cair o regramento legal sim, e pode existir uma cobrança em cima dos motivos que levaram o ministro Fux a entender
a figura do juiz das garantias como inconstitucional. Então, o estudo tem que ser completo, tá bom? Se possível, acompanhe aí a nossa aula com o nosso material que encaminhamos a vocês. Aliás, só uma informação, no início do material, vocês vão ver lá os nossos contatos. Contatos por meio virtual, contatos em redes sociais. E aí, meus amigos e minhas amigas, podem encaminhar mensagens se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer tema da aula, sobre qualquer tema da nossa disciplina. Se houver algum questionamento sobre artigo de lei, julgado, questão de prova, não hesitem em encaminhar qualquer dúvida, prometo dar o retorno, tá? É uma ótima ferramenta aí de interatividade para ampliarmos o nosso contato além da aula, tá? E lá também, nas nossas redes sociais, nós estamos divulgando dicas de processo penal, atualizando os estudos de vocês. E lá vocês podem conhecer um pouquinho mais também do nosso trabalho, inclusive rapidamente aqui, porque o tempo é curto, fica aqui a nossa dica bibliográfica, nossas sinopses de processo penal, publicações da editora Juspodium, 2 volumes, volume 7, primeira parte da matéria, volume 8, segunda parte. Juntos, os 2 volumes vão formar todo o curso, algo em torno de 1000 páginas. Vocês vão encontrar o mesmo número de informações que encontram em um bom manual, mas de uma forma mais direta, objetiva, sucinta. O que se quer aqui é indicar como é que o tema cai em concurso público. Tanto é que vamos sempre colocar questões de concurso com gabarito comentado, vamos registrar informativos do STF, do STJ, palavras importantes são destacadas em colorido, tem tabelas, tem gráficos, enfim, didática aí que busca otimizar os seus estudos. Fica então aqui a nossa dica bibliográfica. Dito isso, vamos, porque temos aí muitos temas, são 3 temas, vamos iniciar com o juiz das garantias. Conforme apontei, é novidade que veio no pacote anticrime. Está os artigos 3º-A até 3º-F do CPP. Então, embora, vamos ver aqui, juiz das garantias esteja, de fato, nos artigos 3º-B até 3º-F. 3º-A é um artigo mais geral, que se refere, que acaba reconhecendo no país a adoção do sistema acusatório. Tá bom? E aí não há qualquer vício de inconstitucionalidade, mas é um artigo também que tem a sua eficácia suspensa. Bom, qual que é a ideia, então, do juiz das garantias? Primeiro, para que entenda o contexto em que se insere, e aí em seguida vamos falar do regramento aqui que vem no Código. O contexto. Antes do pacote anticrime. E quando eu falo antes do pacote anticrime, entendam, antes da reforma no Código, mas é um regramento que na prática ainda se aplica. É o regramento atual, né? Porque a eficácia desse regramento que veio com o pacote anticrime está suspensa. Então, antes do pacote, havia a atuação de um só juiz ao longo de toda a persecução penal. Persecução penal, gênero, que vai englobar a etapa de investigação e também a etapa da ação penal, do processo penal. Havia, então, a atuação de um só juiz. E aí, em muitos casos, o que poderia ocorrer?
o juiz, digamos, que atuasse no inquérito policial, no IP, vamos abreviar, ganhar tempo, o juiz que atuava no IP, ele poderia decretar algumas medidas, diligências investigatórias em desfavor do investigado. Exemplos marcantes: a interceptação telefônica, a busca e apreensão domiciliar. E aí, esse juiz, ele acabava, de algum modo, tendo contato com elementos de convicção que na ação penal seriam usados como provas. Esse mesmo juiz acabaria atuando na ação penal, julgando a ação penal. E aí, o que entendia boa parte da doutrina? Isso não é um posicionamento pacífico, mas há o argumento de uma corrente doutrinária de que a atuação desse juiz em toda a persecução penal seria uma atuação parcial, ou que tenderia à parcialidade. Ou ainda, a imparcialidade do juiz estaria colocada em risco, em xeque, poderia estar mitigada. Porque, ao tomar conhecimento desses elementos de convicção, em uma etapa anterior à ação, o juiz que entrasse na ação penal já estaria direcionado, já teria aqui uma tendência a julgar em desfavor do réu. Alguns autores apontam a chamada teoria da dissonância cognitiva. Teoria da dissonância cognitiva. Teve contato com uma realidade, psicologicamente estaria vinculada a ela. Não seria fácil reverter essa primeira convicção que ele formou. Então, a todo custo, ele buscaria na ação penal reafirmá-la. Seria, então, em resumo, um juiz que teria um contato muito próximo, direto com a prova antes do início da ação, prejudicando a sua atuação na ação penal. Tá? E aí, falar em risco à imparcialidade significa falar também em risco ao próprio sistema acusatório. O fim maior de um sistema acusatório é garantir justamente a atuação imparcial de um juiz. Tá? Por isso que é uma divisão muito clara nas funções de acusar, fica a cargo em regra do Ministério Público, defender, temos aí a defesa técnica, e julgar, o que fica aí sob responsabilidade de um juiz. Tá bom? Este era, então, o cenário. O pacote anticrime acatou esses argumentos e, de início, reconheceu o sistema acusatório no artigo 3º-A. Vamos só aqui registrar rapidamente. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação, olha aí, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Juiz é juiz e assim deve atuar. Logo, o que se quis com a criação do juiz das garantias? Criar uma divisão aqui da atuação do juiz. Na etapa de investigação ficaria só um juiz, na etapa de ação penal, um segundo juiz. Em tese, o juiz da ação penal não teve esse contato próximo, direto, com aquilo que foi colhido na investigação, não decidiu nada em desfavor do investigado, estaria com a mente, vamos dizer, limpa, aberta, sem qualquer tendência de condenar o réu. Então, ficaria um juiz na etapa de investigação, que é o juiz das garantias. E aí, por que o termo?
porque é um juiz que se preocupa em tutelar, em garantir direitos fundamentais que estejam em jogo na investigação. Isso fica muito claro quando analisamos o artigo 3º-B. Daqui a pouco eu falo dele, que é um artigo que elenca situações em que o juiz das garantias deve atuar. Estão lá, por exemplo, a atuação do juiz presidindo a audiência de custódia, porque é um ato que vai envolver o estado de liberdade do indivíduo, direito fundamental do cidadão. É esse juiz também que decide por medidas cautelares, e aí em sentido bem amplo, tanto as alternativas a uma prisão, como também uma busca e apreensão domiciliar, uma interceptação telefônica, sempre que ocorrerem na fase de investigação. Porque também aí estão em jogo direitos fundamentais do cidadão. Tá? Bom, ele vai atuar na investigação, e o último ato dele, conforme veremos, é o de recebimento da denúncia. Dali em diante, atua um novo juiz, o juiz da ação penal. Muito embora o Código permita que ele venha rever atos do juiz das garantias. Ok? Em resumo, é esta atuação, portanto, deste juiz. Aí a sua competência. Vamos falar um pouquinho aqui. O regramento do juiz das garantias, já disse, ele vem bem mais nos artigos 3º-B até 3º-F. Eu queria destacar aqui em aula alguns pontos do 3º-B e alguns pontos do 3º-C, que são mais relevantes e que podem aí cair em prova. Vamos ver? Quanto ao 3º-B, competência do juiz das garantias, para alguns casos, para algumas situações. Nós temos aqui vários incisos de 1 até 18. É um rol bem extenso. É um rol taxativo? Não, não é. É um rol exemplificativo. Tem que valer, então, uma regra geral. Qual é? O juiz das garantias, ele vai atuar sempre na etapa de investigação, quando estiver em jogo direito fundamental do cidadão. É isso. O próprio inciso 18 deixa bem claro. Aliás, vamos ver aqui o caput. Primeiro, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Cláusula de reserva de jurisdição. Competindo-lhe especialmente, rol não é taxativo. Incisos 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Ok? Bom, o que eu destaco aqui? Vamos ver alguns pontos. Meu primeiro destaque tem a ver com o prazo para a conclusão do inquérito. Vamos ver aqui, porque é uma novidade que vem com um pacote anticrime também. O que havia antes do pacote? Justiça estadual. Investigado solto. 30 dias, o prazo para o término do IP, prorrogáveis por mais 30 dias, se o fato fosse de difícil elucidação, desde que houvesse ordem judicial prorrogando o prazo, mediante oitiva prévia do Ministério Público. Ok? Se preso, aí o prazo seria de 10 dias.
prazo fatal, peremptório, improrrogável. Na Justiça Federal, investigado solto, igual. Nada muda. Investigado preso, 15 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 15 dias. Pacote anticrime mudou algo? Justiça Estadual, investigado preso, sim. Prazo inicial, 10 dias, não mudou. Mas o que muda é que este prazo se torna prorrogável. E prorrogável por decisão de quem? Do juiz das garantias. Prorrogável por quanto tempo? Por 15 dias. 15 dias. Ok? Conforme vem no parágrafo 2º do artigo 3º-B. Bom, outro ponto. O juiz das garantias é aquele que preside a audiência de custódia. Isso é extraído do 3º-B, incisos 1 a 3. Ok? Aí vem uma discussão relevante, palpitante e bem atual. É possível ou não que a audiência de custódia seja realizada por meio de videoconferência? Bom, quando o pacote anticrime foi publicado, isso ocorreu em 24 de dezembro de 2019, o parágrafo 1º do artigo 3º-B, ele foi vetado. E esse dispositivo vedava a audiência e custódia por videoconferência. Vedava expressamente, lá em sua parte final. Tá? No entanto, vamos atualizar isso aí. No dia 19 de abril de 2021, o Senado ele derrubou alguns vetos presidenciais ao pacote anticrime. No total, dos 24 vetos que tivemos, foram derrubados 16. Entre eles, o veto ao parágrafo 1º do artigo 3º-B. Isso significa afirmar que o 3º-B, parágrafo 1º, atualmente está em vigência. Se aplica, vale. Ou seja, o dispositivo veda expressamente que a audiência e custódia ocorra por meio de videoconferência. É esta, então, a regra. Isso pode cair em prova. Tá? Muito embora existam entendimentos em sentido contrário, há decisões até do STJ, do CNJ, tratando da audiência e custódia por videoconferência, ok? Mas temos que ressaltar aqui uma exceção. Situação em que a audiência e custódia pode ocorrer por videoconferência. Qual é? A audiência e custódia pode ocorrer por videoconferência durante o período da pandemia pelo novo coronavírus, porque há uma resolução do CNJ de 2020 que permite o ato durante a pandemia. E isso ainda se aplica mesmo com a norma do 3º-B, parágrafo 1º? Sim. Situação, portanto, que é excepcional. Para fechar o juiz das garantias, vamos ao 3º-C. E aí eu quero destacar o CAT, que afirma: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Todas,
exceto as de menor potencial ofensivo. Ou seja, pela lei, não há juiz das garantias no juizado especial criminal. Porque a etapa anterior à ação penal, que é a fase preliminar, é uma etapa de investigação instantânea por meio da lavratura do TCO, e o objetivo da etapa é buscar a realização de acordos, composição civil dos danos e transação penal. Então a lei entende que não há motivo para que haja a atuação do juiz das garantias no juizado especial criminal. Aí vem a segunda parte. E cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. É isso que se aplica, é o que vale, é o que pode cair em prova. Cuidado, porque o terceiro C comete um erro. Afirma aqui ao final, na forma do artigo 399 deste Código. 399 é um artigo que não cuida do recebimento da denúncia ou queixa. Cuida de uma etapa posterior. Denúncia ou queixa já foi recebida, já houve citação do réu, o réu já se defendeu, o juiz entendeu que não era caso de absolvição sumária, e aí ele ia marcar a AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Tá? Então, ignorem o 399, houve um erro do código, o que vale é que o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia. Por fim, para concluirmos de uma vez, vamos registrar que o ministro Luiz Fux, nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, suspendeu a eficácia de todo o regramento aqui do juiz das garantias, sine die ad referendo do plenário do STF. Reconheceu inconstitucionalidade formal e também material. Entendeu que não é a iniciativa da lei que trata de um tema que interfere na organização judiciária, a iniciativa deveria partir do tribunal que teria impacto com a nova lei. E aqui, como seria uma lei de repercussão nacional, a iniciativa deveria partir do próprio STF. E partiu do ministro da Justiça à época, era o Sérgio Moro. Então, houve um vício de iniciativa, um vício formal. Também é uma lei que traz um grave impacto ao judiciário e aí vai repercutir também no Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Judiciária. Uma lei como essa deveria prever a dotação orçamentária para que o Estado crie estrutura para que se aplique a lei. Isso é imposto lá pelo ADCT e isso não foi feito. Então há um vício também de inconstitucionalidade. Por fim, vale registrar que o ministro Fux entendeu que o juiz das garantias partiria de uma presunção de que o juiz que atua na investigação está parcial para atuar na ação penal, o que, no entender dele, não deve ser aceito. É um argumento aqui muito a priori, em tese, de antemão. A parcialidade não deveria ser presumida, deveria então ser constatada na prática. Tá bom? Então ele não enxerga de antemão nenhum vício na atuação de um só juiz ao longo da persecução penal. Bom, com isso encerramos o estudo do juiz das garantias.